E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E no comecinho desse mês eu comentei com vocês a respeito do apagão de dados do Ministério da Saúde. O Brasil está passando pela sua maior onda de Covid-19, mas os gráficos oficiais não demonstram isso. A gente tem dados totalmente irreais e que não batem com o que é observado nos hospitais, com o que é observado nas farmácias que vendem testes, nos laboratórios privados que também fazem a testagem, e muito menos incompatíveis com a chegada da variante Omicron em países do exterior, onde a disparada foi tão grande a ponto de países atingirem um número de casos por dia até 5, 6, 7 vezes maior do que o recorde anterior nas ondas passadas. Bom, o apagão de dados continua agora no dia 18 de janeiro. E a gente começou a ver um crescimento no gráfico, sistemas do Ministério sendo normalizados, mas nem de longe retratando a realidade. A realidade que é identificável através de outros fatores que eu tinha citado naquele vídeo, né? Principalmente dos testes feitos no setor privado, até mesmo que a gente observa no nosso cotidiano. Então é importante a gente olhar para o exterior. Porque se a Omicron se demonstra como bastante preocupante por chegar muito rápido, por se espalhar muito rápido, se tornar dominante, a gente começa a ver números muito positivos a respeito da duração desse surto de Omicron. E eu separei para vocês dados aqui de cerca de 10 países diferentes. A gente vai ver exatamente quando a Omicron chega num país, quando os casos param de crescer e quando eles começam a cair. E tendo esse parâmetro, tentar entender quando isso pode ocorrer aqui no Brasil. O primeiro país onde a Omicron foi identificado foi na África do Sul. Isso aconteceu lá no finalzinho de novembro. A África do Sul abriu os olhares do mundo a respeito dos riscos dessa variante e também a respeito da possibilidade dela ser menos letal. Lá na África do Sul, o índice de vacinação ele era quase insignificante no momento do aparecimento da Omicron, e mesmo assim o número de entradas nos hospitais, o número de mortes, não tinha subido com tanta força como podia se imaginar perante o número de casos. Esse dado positivo se mantém. Mas o que surgiu de mais positivo depois da África do Sul foi a gente ver os casos começando a cair. Notem, aqui está o gráfico de casos, lá do surgimento da Omicron no finalzinho do mês de novembro, até ela começar a cair, até chegar num ponto de maior estabilidade agora em janeiro. Vale deixar bem claro que a Omicron, apesar de ter sido identificada na África do Sul, não podemos dizer que ela surgiu lá. A África do Sul conta com um bom sistema de sequenciamento, se comparado com vários outros países do mundo, então é muito possível que eles tenham pego primeiro, mas que ela já estivesse circulando em vários locais. A forma como outros países do mundo, logo depois da identificação na África do Sul, começaram a relatar casos da Omicron, traz bastante disso. 25 de novembro, lá começam a subir os casos. Essa disparada de casos, ela dura um certo tempo, ela dura até o dia 15 de dezembro. Então a gente tem aí 20 dias de disparada até que há uma estagnação naquele pico, né? Você tem ali uma média de 20 e poucos mil casos identificados e fica naquela constante por 4, 5 dias e depois começa a despencar. 25 dias do início da subida até a estagnação. E depois, 4 dias até se iniciar uma queda que até o finalzinho do ano, em mais 10, 15 dias, já coloca o número de casos muito mais próximos do que você tinha anteriormente. Aí uma das grandes perguntas é, bom, se a letalidade menor, se a forma como a Omicron passa rápido na África, da forma como ocorreu na África do Sul, já estava se refletindo no exterior, será que a queda também ia se refletir? E era uma dúvida, a gente já aprendeu muito bem na pandemia que o vírus age de forma diferente em diferentes regiões, em diferentes países, por causa de hábitos da população, por causa da forma como os governos lidam com a pandemia e também em razão evidente de fatores até desconhecidos de sazonalidade, de perfil populacional, de perfil do sistema hospitalar e tudo mais. São coisas que a gente só vai identificar com um pouco mais de precisão anos e anos daqui em diante.
E aí, vale deixar claro que, bom, na África do Sul aconteceu isso. A Omicron, ela começa a se espalhar para outras regiões, já lá no começo de dezembro, isso se reforça no meio e no fim de dezembro. Eu trouxe aqui o exemplo de 2 países em que a Omicron já chegou há um tempo e eles continuam observando um aumento do registro de casos todos os dias. O primeiro desses países é o Japão. No caso do Japão, a Omicron ela começa a levar uma alta de casos no início desse mês de janeiro. Nem faz tanto tempo assim. A gente está falando aí em 15, 14 dias. Nesses 15, 14 dias, constantemente os números continuam crescendo no Japão. Bom, quando a gente vai para a Alemanha, e aí é um ponto legal de se observar, a gente vê que o número de casos estava em disparada até o começo de dezembro e começa a cair. Isso criou um estranhamento. Bem quando a Omicron aparece e já se espalha pelo mundo, a Alemanha começa a ver os casos caindo. Através do sequenciamento e através também de uma série de comparativos com a forma como o coronavírus se espalhou por países europeus em 2020, se chega aí a uma conclusão. O crescimento que você teve na Alemanha entre outubro e novembro, ele não se deu pela Omicron. Ele foi um crescimento ligado, já com a variante Delta, mas ligado à sazonalidade que a Covid vem demonstrando nos países europeus, em que você tem um salto superior lá por outubro e novembro. Certo? E aí pode entrar temperatura, hábito populacional em períodos de maior frio e tanto mais. E aí a questão que a gente tem é uma queda e depois volta a disparar. E aí é o que tudo indica é Omicron. A Omicron, então, teria iniciado a sua aventura na Alemanha com mais potência lá em meados do dia 26 de dezembro. Estamos no dia 17 de janeiro e continua subindo. Ou seja, a gente está falando em 20 dias de Omicron na Alemanha, em que o número de registros diários só sobe. De todos os países que eu trago para vocês aqui, a Alemanha é o caso que dá menos esperança. Certo? O caso do Japão ainda passou muito pouco tempo, não dá para dizer. Bom, agora a gente vai olhar uma série de países em que estabilizou-se o número de casos. Chegou no pico, aparentemente. Não volta a subir, tende agora a iniciar uma queda. O primeiro deles é Portugal. Portugal, então, estava ali num patamar considerável de número de casos durante o mês de dezembro. Né? O gráfico eu coloquei para vocês a partir do dia 25 de dezembro, da data do Natal, mas antes disso ele já estava apresentando um crescimento até chegar nos 10 mil, aparentemente muito justificado também pela mesma coisa da Alemanha, né? Pela questão sazonal e tudo mais. E começa a disparar também lá pelo dia 26 e 27. Dispara e começa a estagnar em meados do dia 10 de janeiro. Agora do dia 10, nos últimos 7 dias, se manteve praticamente estável, um crescimento muito leve aí nos últimos 3 dias. Vale lembrar que eu estou mostrando para vocês a média móvel, certo? Então aqui não se tem a interferência dos finais de semana e muito menos do menor registro que você tem em feriados ou em datas comemorativas como Natal e Ano Novo. Isso acaba sendo compensado pela média móvel. Então, a gente vê em Portugal a Omicron iniciando sua aventura lá pelo dia 26 e 27, tá? E aqui não é chute, eu vou mostrar para vocês os dados de sequenciamento mais adiante nesse vídeo. E ela mantém-se em alta até o dia 10 de janeiro. São 13, 14, 15 dias mais ou menos da Omicron levando a crescimento diário dos registros de casos. A gente vai então para a Austrália, né? A Austrália que foi um dos países que teve menos casos e mortos durante toda a pandemia, mesmo com um registro muito forte. Foi um dos países que apostou naquelas medidas de Covid-0, assim como a gente viu na China, na Nova Zelândia. No caso da Austrália, a Omicron também inicia aqui as suas aventuras em meados do dia 27 de dezembro. O que está antes, eu não mostrei no gráfico, é de uma certa estabilidade, é um crescimento muito pequeno. E encerra o crescimento em meados aí do dia 14 por aí. E aí, até antes, já 12 mais ou menos. E aí o que a gente tem basicamente é uma trajetória de alta também de cerca de 15 dias. Quando vamos para a Índia, né, é uma das maiores populações do mundo, né, vale deixar isso bem claro, e também com muita falha na hora de rastrear os casos, então o negócio fica um pouco subestimado. A Omicron começa a levar a crescimento dos casos lá entre o final do ano e começo desse ano. A gente pode dizer que começa a engrenar no dia 4 de janeiro. E a alta se mantém agora no dia 17. Então se passaram 13 dias e a alta se mantém. Mas a gente está vendo uma tendência de estagnação. Certo?
tá vendo uma tendência de estagnação aí depois de cerca de 13 dias, isso vale deixar registrado. França, né? Novembro, dia 3, a gente já vê uma alta dos casos, que vai até ali o dia 26 e 27 de dezembro também. Ao que tudo indica, uma alta não ligada especificamente à variante Ômicron, uma alta que está ligada aí à questão dos países da Europa, como a gente já viu na Alemanha, como a gente já viu em Portugal, que mantinha um crescimento um pouco anterior à engrenagem Ômicron. A Ômicron inicia sua aventura também no final de dezembro, até que a gente tem uma estagnação por volta do dia 14 de janeiro. Então, também, 15 dias de alta, depois fica estagnado. Itália, dezembro, dia 22, começa a crescer para valer lá pelo dia 26 e 27 e mantém essa trajetória de crescimento até meados do dia 10 de janeiro, 13, 14 dias para parar de crescer e ficar estagnado. E aí na média móvel a gente teve um primeiro dia de queda, é cedo para dizer se isso vai se manter, é um dia de queda, a gente tem que observar o que vai acontecer no restante dessa semana para ter uma noção. Certo, ó, então o que temos até aqui são dois países em que a Omicron está em ascensão. Esses dois países ela tá lá circulando há mais ou menos cerca de 12 a 15 dias. E outros países em que ela começou a parar de crescer, né? Não em dominância, mas o número de casos novos registrados por dia parou de crescer depois de 14 a 15 dias. Agora a gente vai ver dois casos de queda, são os dois únicos casos de queda. A gente tem a África do Sul, evidente, que eu já tinha mostrado pra vocês, mas aí a gente tem os Estados Unidos primeiro. Os Estados Unidos, notem gente, eu tô comparando aqui os países, observem o número de casos, tá? No caso dos Estados Unidos, eles já estavam estagnados numa coisa absurda de 200 mil casos registrados por dia. Um número absurdo. Já tava num patamar alto. E o negócio fica assustador, vai pra 800 mil casos, quadriplica, né? Isso com a Omicron iniciando sua aventura em meados do dia 26 de dezembro até janeiro, dia 10, 14 e 15 dias. Fica estagnado e a gente vê aí uma queda que já vem aí em 2 dias de média móvel, também é cedo para dizer que ela vai se manter, mas agora, né, em meados do dia 15. Passa 15 dias, estagnação, e aí logo, pouco depois, se inicia uma queda, depois de cerca de uma semana, 5 dias de estagnação. Vale ressaltar que quando eu falo aqui, né, a Omicron começa a sua aventura, a Omicron já tinha chegado antes, mas ela começa a levar uma disparada absurda no número de casos, né, nesses dias aqui, em que eu tô citando que ela começa a sua aventura. Antes não tava se aventurando, já tava ali caminhando, já tava circulando, mas não tinha uma dominância tão grande. Aí a gente vai pro Reino Unido. Aí o Reino Unido aí é a nossa torcida para que reflita, assim como a África do Sul, o que vai acontecer no mundo inteiro. Porque lá a queda já se consolidou. A disparada começa muito cedo, em meados do dia 14 de dezembro. É uma das que se inicia antes de todos, com a chegada da Omicron. Ela vai num certo ritmo até meados do dia 26, e aí explode ainda mais até dia 5 de janeiro. Então, uma trajetória de crescimento de 15 dias, seguida por uma trajetória de estagnação por 7 dias, e depois se inicia a queda. Olha, uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui é que em praticamente todos os países, e aqui eu dei alguns exemplos, tem outros, a Omicron começa a levar uma disparada no número de casos no dia 26 de dezembro. E como a gente está falando aqui de média móvel, não é o Natal ou atraso de registro que explique isso, entendeu? Então é muito interessante, as taxas de teste positivo também aumentam, então não é só que o pessoal tá indo testar mais, a taxa de testes que deram positivo também tem uma disparada a partir desse dia. É muito interessante observar que realmente é ali que o negócio começa a degringolar. E não é o Natal que explica também por encontros familiares, porque no dia seguinte, 2 dias depois, não haveria o tempo para que as pessoas começassem a apresentar sintomas e buscar a realização dos testes. Então, parece que realmente a gente tem uma situação de uma variante que se transmite tão rápido, em um mundo tão globalizado assim, e com um grau de abertura muito maior que a gente observou em outros momentos da pandemia, que ela acabou tendo um crescimento quase que conjunto no mesmo dia. E o gráfico global mostra isso. A partir do dia 26 começam a estourar o número de casos globais. E o mundo entra em estagnação depois de cerca de 15 dias. Bom, vamos deixar um negócio aqui claro. Tá acontecendo dessa forma, via de regra, a Omicron tá agindo assim nesses países, não significa que age ou agirá assim no Brasil, e muito menos que em outras nações em que ela ainda não se manifestou de forma muito forte. Tem que deixar claro que
É uma tendência, é uma possibilidade. Só que o negócio bate muito, muito. Aqueles 15 dias de aumento dos registros diários na África do Sul, seguidos por 5 dias de estagnação, seguidos por uma queda, eles estão se repetindo em vários lugares. A parte da queda ainda é cedo, porque a gente tem aí o Reino Unido, tem os Estados Unidos e a África do Sul. Não deu tempo, nos outros lugares nem deu tempo de chegar no momento em que teve a queda. Aqui é um gráfico em que tem vários países, alguns que eu citei e outros que eu não citei. Podem ver, gente, 26 de dezembro, o dia D da Omicron, o que tudo indica, disparada até que começa a estagnar por volta ali do dia 13, 14, 15 de janeiro, tá? Se eu colocasse o Brasil nesse gráfico ia ficar bizarro, porque no Brasil o negócio ficou mansinho até 5 dias atrás, a média móvel de casos começou a subir. É por causa do apagão dos casos. Quando a gente pega o crescimento no número de testes, o aumento de taxa de testes positivos nas farmácias, nos hospitais, nas clínicas privadas e uma série de outros indícios do espalhamento da Covid no Brasil com a Omicron, bate com o que a gente viu nesses países, principalmente da Europa. 26 de dezembro, o negócio começa a estourar. Certo? 26 de dezembro. Não acho que o Natal explique isso, mas aí é achismo e, né, pelos motivos que eu justifiquei. Não deu tempo de manifestar sintoma e, ao mesmo tempo, o índice de testes positivos faz com que a razão não seja as pessoas resolvendo testar só depois do Natal. Não é chute que a Omicron tá levando a essa queda. Aqui também, né, tudo aqui do World in Data da Universidade de Oxford, que é um site ótimo para estatísticas não só de Covid, mas de várias temáticas, a gente tem os dados de sequenciamento, né, a porcentagem das amostras sequenciadas, quantas são de Omicron. Então a gente vê ali no dia 11 de dezembro, a maioria dos países que eu selecionei para vocês tendo uma taxa menor que 20%. A Omicron já estava presente desde o finalzinho de novembro, com taxas ínfimas. Lá pelo dia 11, depois de 10 dias, ela já passa a apresentar uma taxa lá, bom, de 10 a 15, mais ou menos, né? Não chega nos 20. E aí, quando a gente pula um pouco mais adiante, o negócio explode. Ela chega a atingir dominância, no caso do Japão, por exemplo, ela chega a atingir um índice absurdo de 80%. Então a Omicron em cerca de 10, 15 dias domina, e no fim do ano ela já manda em tudo. Ela já manda em praticamente tudo, em praticamente todos os países. E é quando começa a ficar registrada a disparada de casos, quando a Omicron domina, e aí é que o negócio explode. Então, a gente tem sinais muito positivos agora vindos do exterior. Os sinais que já estavam estabelecidos: mortes, nível muito baixo, se comparado com o total de casos registrados, mas que cria problemas, evidente, em razão da equipe hospitalar não ficar desfalcada, porque tem muito médico infectado, que cria problema também em razão de você ter tanto caso que mesmo um número, uma porcentagem menor de pessoas que precisam de internação ou de unidade de tratamento intensivo, esse número já é o suficiente para levar a problemas no sistema hospitalar de regiões de determinados países. Mas agora se repete também a trajetória de estagnação que a gente viu na África do Sul, muito provavelmente seguida por uma trajetória de queda. Levando-se em consideração que o Brasil realmente teve ali o seu início de aventura Omicron no dia 26 de dezembro, dia D aparentemente, é de se imaginar que a gente já está entrando no nível de estagnação. É uma pena que os dados oficiais não vão deixar isso muito claro. E enquanto eles não deixarem claro, o cuidado, ele deve ser o cuidado de um país em que os casos continuam em disparada. E vale lembrar, a estagnação é uma estagnação em níveis altíssimos. Se antes estavam sendo infectados 5 mil por dia, por exemplo, e esse número vai para 40, 50 mil por dia, a estagnação significa mais 40 e mais 50 mil pessoas sendo infectadas diariamente. E porcentagem dessas pessoas que vai acabar no hospital e que vai acabar morrendo, porque, como a gente aprende desde o início da pandemia, vacinas protegem, diminuem o risco de internação e morte, mas não acabam com isso. É por isso que a vacinação é um ato coletivo e não individual, porque as vacinas só acabam com isso quando a ampla maioria toma a vacina, e aí se gera a chamada imunidade de rebanho. A Omicron ainda tem o seu lado bom, de esperança de que possa significar um último boom da pandemia. É torcer para que esse número grande de casos não leve ao surgimento de novas variantes.
Porque quanto mais o vírus passa, mais ele se replica, ocorrem erros de replicação, mutações que podem levar ao surgimento de variantes até, eventualmente, mais letais ou mais contagiosas, como é o caso da Omicron, que sejam só mais contagiosas. Qualquer momento estou de volta, torcer para que a coisa se demonstre dessa forma aqui também e que começo de fevereiro a gente já esteja vendo um cenário de um pouco mais de alívio. Um abraço, lembre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o Coyoteflix e até a próxima!